O jornalista Matheus Leitão acaba de lançar o livro Em Nome dos Pais, que parte de uma história da própria família para traçar o retrato de tempos da ditadura militar. Matheus tem 18 anos de carreira, dedicados principalmente a reportagens investigativas com foco em direitos humanos. Entre várias premiações, ganhou o ESSO 2 vezes e menção honrosa no Vladimir Herzog. Matheus, obrigada por conversar com a gente. Sei que você tem uma história aí ampla para contar, é uma história de família, uma história que vem, a história do país junto, mas com a história da sua família. E você está lançando esse livro Em Nome dos Pais. Eu quero que você já explique, inclusive, conte pra gente qual o peso que teve para fazer esse livro, o seu nome, porque trata do momento de ditadura, da prisão dos seus pais, e o codinome do seu pai era Matheus. Então, isso teve um peso para você em algum momento ou durante a sua vida toda? Teve um peso, né? Na verdade, quando eu tinha uns 12 anos, assim, mais ou menos, eu soube, né? Meu pai me chamou para uma conversa solene, assim, que pelo menos eu descrevo assim, porque para mim foi, né? Para mim foi muito solene a conversa. E ele me chama e me conta que ele tinha sido preso, ele e minha mãe. E ele fala que os dois tinham sido presos, ele não fala da tortura nesse primeiro momento, para mim, os piores substantivos, mas ele não fala nesse momento, então ele só fala que ele tinha sido preso, e obviamente que para um filho, você pensa, pô, será que meu pai fez algo de errado, né? E a minha primeira reação foi tentar entender o que tinha ocorrido. E nessa conversa, ele fala que ele foi traído por um chefe dele, né, na militância estudantil ali, na militância contra o regime militar. Ele fala que foi traído por essa pessoa e me fala que ele tinha recebido o codinome dele, dessa mesma pessoa, e o codinome dele era Matheus. E obviamente que é o momento em que a história, vamos dizer assim, me pega e não me larga mais, assim, eu não consegui mais me soltar. Não tem um nome, já está com você, né? Quer dizer, exatamente. Qual é o peso disso hoje para você? Eu tenho... para mim é uma alegria muito grande carregar o nome que meu pai usou naquele período ali em que ele militava contra o regime. Eles eram estudantes, na verdade. Meus pais estavam na faculdade. Meu pai tinha 22 anos, minha mãe tinha 19. Você pensa, eles, na verdade, estavam panfletando, conversando, tentando entender aquele contexto. Não havia liberdade de imprensa, né? A imprensa estava censurada, havia uma repressão muito grande a qualquer movimento que falasse contrário ao regime. E eles, na verdade, só queriam falar de liberdade e tal, não era nada mais do que isso, no caso dos meus pais, né? Então eu carrego com uma alegria imensa esse nome. E conta um pouquinho do livro em si, em que momento assim você resolveu que queria investigar de fato essa história toda e como foi que esse processo levou até esse livro? Eu era repórter do Correio Brasiliense e comecei a fazer muitas matérias sobre o regime, né? E aí eu resolvi ir atrás dos documentos dos meus pais, né? E, enfim, naquele período ainda não tinha lei de acesso à informação, que ajudou um pouco o acesso aos documentos do regime. E eu resolvo tentar descobrir onde é que estão esses documentos. E é uma longa caminhada que eu explico no livro, que eu conto, até ter acesso a eles em 2004. Mas o Superior Tribunal Militar, onde estava arquivado um processo de 5 volumes e um apenso, no primeiro momento não quis me entregar. E aí eu tive que... a alegação deles era com informações pessoais. Aí eu digo, mas informações pessoais sobre os meus pais, que eu tenho direito de saber, né? Não? E eles falaram, não. E aí eu começo um longo pedido que depois eu tenho acesso. Hoje em dia o Superior Tribunal Militar me ajuda muito, na verdade. Eles já liberaram muitas informações. Mas naquele período ainda havia um veto ali. Eu consigo depois de 3 meses tentando acesso. Dava para identificar já ali alguma diferença entre o que era relatado e o que ficava documentado? Só a experiência de lidar com esses documentos que me trouxe
mais informações. Na verdade, a maioria das respostas para as perguntas que eu tinha estavam ali. Quais eram essas perguntas, principalmente? Então, a primeira parte do livro eu vou atrás do delator, né? Então, a minha primeira pergunta era saber por que ele entregou, né? E onde é que ele estava, porque, por incrível que pareça, ele tinha meio que sumido, assim. Vou atrás dele no Espírito Santo, descubro onde ele mora, chego lá, ele não está, começo a perguntar para os vizinhos, e os vizinhos me apontam que ele estaria no interior do Espírito Santo, numa zona rural. Eu chego no local próximo ao sítio dele, depois também de muito questionar as pessoas da região, à noite. Então eu fico com aquela questão, né, poxa, chegar agora, tanto tempo depois, na ocasião era 42 anos depois, assim, com perguntas tão difíceis, sabe? Eu até falo no livro, vou chegar com um papo brabo desse, enfim, eu chego e sou recebido por ele e ele me concede uma entrevista. Essa é a primeira parte do livro, e aí é quando eu faço os questionamentos para ele. E qual é, o que é que ele explica dessa história? Assim, por exemplo, eu fico na curiosidade, ele carrega uma culpa disso, ele se arrepende, ele pediu desculpa? E ele admite que entregou os companheiros dele, admite que entregou meus pais. Na questão dele ainda ele entrega não só os militantes do Espírito Santo, que são cerca de 28, mas ele entrega também integrantes do Comitê Central do partido, Lincoln Cordeiro Wes, um ex-deputado, e o Lincoln Cordeiro morre sob tortura. Então tudo isso ele admite que realmente ocorreu, que ele realmente falou. E havia uma suspeita, pelo menos entre os militantes, e ainda há, entre alguns dos militantes ali do Espírito Santo, de que ele não tinha sido torturado e que ele entregou as informações com facilidade, vamos dizer assim, sem passar nenhuma dificuldade na prisão. Mas ele nega isso, ele diz que foi torturado, ele diz que não tem como as pessoas estarem lá presentes para ver, que quando a pessoa é torturada eles levam para um lugar fechado, e ali ele conta que foi muito torturado e que assim ele entregou os nomes. Num determinado momento da conversa eu pergunto para ele, mas se você estivesse na frente dos seus companheiros agora, você falaria alguma coisa, você pediria desculpas, o que você diria para eles? E ele falou que pediria mais do que desculpas, ele pediria perdão. E aí ele faz esse pedido de perdão, diz que se arrepende, mas que a circunstância de uma ditadura é muito difícil. Viver numa ditadura é muito difícil, ele descreve. Então ali a prisão não era fácil e ele não aguentou. Ele disse que não teve estrutura para segurar as informações. Você diria que esse perdão também veio do outro lado, veio do lado da sua família? O meu pai disse que está elaborando, né, o pedido de perdão ainda. A minha mãe disse que já perdoou ele. Isso depende de cada um ali que estava ali. Teve gente que não perdoou, que já falou que não perdoa, porque eles saíram profundamente marcados daquele episódio, essa que é a verdade. Eram muito jovens e saíram profundamente marcados. O livro, e aí é que tá, assim, é uma história familiar, como você bem abriu, mas você também explicou que, na verdade, eu faço um retrato, né? E o que eu tento fazer é um retrato de uma época. E eu faço um retrato de 1972, 1973. O contexto era de uma perseguição violentíssima contra aqueles que eram contrários ao regime. O regime já tinha formado seus líderes da repressão. Então já haviam esses líderes, já havia um aparato profissional. Então a ditadura naquele momento torturava, matava e ocultava cadáver. Isso está nos livros de história. Nesse momento, esse contexto de 1972, 1973, quando meus pais são presos e torturados, o Brasil crescia 72, mais de 11%. É um crescimento imenso, é um negócio assim estrondoso. 73, 14%, espantosos 14%, o recorde. Então, essas vozes contrárias ao regime eu chamo eles naquele momento ali de quase alienígenas. Eles eram verdadeiros, eles estavam gritando em meio a um contexto de extrema dificuldade. Então, assim,
esse é o contexto, esse é o retrato que eu tento fazer. Eu parto de uma história familiar, mas eu tento fazer um retrato de uma época difícil do Brasil. O que você achou mais ali naqueles documentos que você teve acesso e que falavam dos seus pais? Então lá tinha vários documentos que eu reproduzo no livro. Eu reproduzo diversos documentos e reproduzo também as pichações feitas na época pelo aquele grupo de estudantes de Vitória que era contrário ao regime militar. São pichações como essa. Tem outra, em outros momentos tem pichações espalhadas pelo livro como essa. Eram pichações que tinham sido feitas pelos seus pais? Pelo grupo dos meus pais. Não dá para saber exatamente quem, que eles não lembram quem fez qual, porque faz muito tempo, né? E tem as imagens tem dessas as imagens pessoas também, né? Das pessoas presas aqui, os registros feitos pelos próprios militares, né? Que é a ficha de qualificação. E aí tem as fotos dos militantes presos. E como é que você trabalha essa emoção familiar na hora de fazer um documento? Eu tentei ser o mais fiel possível aos meus sentimentos. Quando eu senti a raiva, eu escrevi. Quando eu senti dor, eu escrevi. Quando eu chorei, eu chorei. Quando eu expus meus sentimentos, né? Eu fui estudar nos Estados Unidos e durante muito tempo, o livro relata isso, eu me sentia, vamos dizer assim, impedido pelo meu envolvimento emocional com a história. E lá nos Estados Unidos eu tenho acesso a vários documentos, estudos, né, sobre o autojornalismo, né, o self-journalism, que é um conceito no qual você, desde que seja fiel aos seus sentimentos, você está livre para escrever, mesmo que você tenha um envolvimento emocional. E o livro passa por isso, né? E eu conto essa história da maneira mais fiel possível, inclusive em relação aos meus sentimentos. E seus pais se envolveram de que forma na produção desse livro? Eles sempre me apoiaram. Eu sempre me senti, e aí é que tá, assim, meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho, Vladimir Neto, que também é jornalista, os três estavam ali, né? Os três foram presos. E os três foram torturados. Minha mãe estava grávida, ela estava grávida de 1 mês. Então isso não impediu que os militares colocassem ela numa sala, enfim, escura, com uma jiboia, enfim. Isso não impediu o espancamento que meu pai sofreu durante vários dias. Meu pai foi muito torturado. Meu pai, o Marcelo Neto, ele foi extremamente torturado e eu já ouvi isso de vários amigos dele que estavam ali naquele período, né? Então, assim, o que eu sentia é que eu não estava, assim, talvez essa seja a chave daquilo que me impulsionou, assim. É como se eu fosse fora do grupo dos três, sabe? E é o meu núcleo familiar. E aí de alguma forma, eu precisava ser solidário a eles. Na verdade, esse é um livro no qual eu mostro a minha solidariedade a eles, minha família, mas a todos aqueles que sofreram no regime militar, né? E que infelizmente as Forças Armadas muitas vezes negam até hoje, né? A gente vai continuar conversando sobre isso, essa história pessoal que retrata também um momento vivido no país, a história nacional. Daqui a pouquinho eu volto já. Estamos de volta, eu converso hoje com o jornalista Matheus Leitão, que acabou de lançar o livro Em Nome dos Pais. Matheus, eu já vou pedir para você ler, inclusive, um trecho aqui pra gente, que chama muita atenção, que conta justamente como é que você chegou até onde seria o local da prisão, né, especificamente. Lê esse trechinho pra gente, eu tenho certeza que você vai ter muita coisa para contar a partir daí. Diz assim: andei pelo batalhão procurando alguma coisa. Entrei por portas que não devia. Subi escadas e achei uma cela que, pela descrição de minha mãe, supus ser aquela na qual ela ficou trancafiada nos primeiros dias. Encostei a boca na porta e disse, como se minha voz pudesse atravessar o tempo até 1972. Perdão por ter chegado tão tarde. O sentimento era esse mesmo, de ter que pedir perdão por chegar tarde. Você precisou fazer, por exemplo, algum acompanhamento terapêutico para conseguir elaborar esse projeto? Porque é muito forte, quando a gente lê isso aqui, é muito forte, Matheus. Eu tive, sim, no meio do processo
eu procurei uma ajuda, porque eu achei que estava precisando, na verdade. Esse momento é um momento muito emocionante, talvez um dos mais emocionantes do livro, porque ainda há vetos dos militares, né? Eles vetaram, eles não deixaram entrar no quartel onde eles foram presos e torturados. E eu também pedi documentos para eles que poderiam... esse documento é um documento específico, não é um documento, uma coisa etérea, não. É o boletim interno, é o documento que registra a entrada dos militares no batalhão. É o 38º Batalhão de Infantaria, é um lugar lindo, lá no Espírito Santo. E eu consigo entrar, na verdade, clandestinamente nesse quartel, numa situação que eu conto no livro, e acabou que deu tudo certo. Por uma sorte ou não, eu acabei entrando. Então eu chego lá, o local onde eu consigo descobrir mais ou menos, pela descrição que minha mãe fez, o local onde ela ficou presa em isolamento nos primeiros dias ali, enquanto ela estava sendo torturada. E é quando eu chego e falo essa frase, que na verdade tem a ver com isso, né? Eu sou solidário a eles, né? Eu quis ser solidário a eles com esse projeto, com esse livro. E essa é a minha busca, na verdade. Tem muitas histórias nos livros. Sua mãe, por exemplo, foi solta, mas seu pai continuou preso. Que histórias são essas? Então, tem uma história que eu acho muito emocionante, que é o momento em que minha mãe leva o meu irmão Vladimir, que nasceu em agosto de 73. Ele leva, meu irmão estava com 20 dias de vida, ele leva ele para conhecer o meu pai. Meu pai ainda continuava preso. Meu pai ficou preso mais de um ano, 9 meses numa solitária. Esse é o momento em que ele está na solitária. E a solitária também era um momento de muito... ele era muito maltratado na solitária, porque eles deixaram, por exemplo, a luz acesa durante todos esses 9 meses. Então, e como ele não podia sair, ele não tinha banho de sol, então aquilo ali foi quase para colocar ele no estado de loucura, né? Então minha mãe leva o meu irmão Vladimir para conhecê-lo, e eles tiram ele da solitária, levam para o local lá de visitas, e é um local em que eles não podem nem se tocar, tinha aquela grade muito fechadinha, então eles espalmam a mão ali, e eles nunca podiam se tocar com essas visitas, vamos dizer assim, né? E ela pede para os militares, e excepcionalmente eles abriram a exceção. Ela fala, poxa, é a primeira vez, deixa ele conhecer o filho e tal. Então eles deixam ele passar para o lado de cá, onde ficam os visitantes. E ele pega o Vladimir no colo, sob a soma das armas, né? E os militares ali olhando e tal, e um momento muito emocionante, eles muito emocionados, chorando e tal. E o meu pai faz um movimento que só minha mãe percebe. E ele coloca uma carta na roupinha do Vladimir, denunciando os maus tratos, esses maus tratos da solitária, né? Que ele não estava aguentando mais. Ele e um companheiro dele, o Jorge Luiz de Souza, que estava numa solitária, vamos dizer assim, próxima, eles fizeram esse relato, e ela consegue colocar, os militares não percebem, mas minha mãe percebe. Então ela vai depois sair pela revista muito preocupada com o bebê, né? E eles fazem um movimento para que iam revistar o Vladimir, e ela faz um escândalo falando, olha que absurdo, uma criança de 20 dias, não acredito que vocês vão, porque ela já tinha percebido que ele tinha colocado a carta. E foi assim que o meu irmão mais velho retirou do maior aquartelamento da América Latina, isso já é na Vila Militar, no Rio de Janeiro, meu pai já tinha sido transferido, e assim que ele retira desse maior aquartelamento da América Latina, as denúncias de maus tratos do meu pai e do seu companheiro lá, Jorge Luiz. Você conseguiu montar o quebra-cabeça todo já, ou você acha que ainda tem mais coisa para ir atrás? A maioria das peças do quebra-cabeça já está montado nesse livro. E qual é essa foto que fica montada no quebra-cabeça? É um retrato de um Brasil triste, né? Retrato de um Brasil que precisa ser elaborado melhor, na minha visão. O Brasil não soube elaborar esse momento, eu acredito. É como se fosse assim, a gente escondesse essa história debaixo do tapete e não quisesse falar. Mas eu acho importante falar, acho importante ir atrás dessa história. E foi por isso que eu fui atrás, nesse quebra-cabeça, de todos os militares que atuaram no inquérito policial militar, por exemplo, que os meus pais responderam. Eu fui atrás, descobri, alguns deles estavam vivos, outros estavam mortos, mas eu consegui descobrir todo mundo que participou da prisão, do processo e até da tortura. Como é que você avalia o trabalho que foi feito pela Comissão da Verdade?
Eu acredito que houve um avanço, né, importante, enfim, alguns crimes que foram cometidos contra os direitos humanos ali foram investigados e revelados para a nação, mas eu acho que o Brasil faltou mais, assim. Eu sempre acho que o Brasil não tratou essa história com a importância que se deve, né, porque os crimes foram cometidos dentro dos quartéis. Nós estamos falando de uma história de final feliz, que é essa história aqui. Minha mãe, enfim, uma grande jornalista, meu pai também, meu irmão está aí, né? Eles têm uma linda história assim, de construção de carreira, de vida, mas e esse é o momento talvez que mais me emocione, porque algumas famílias não tiveram isso, entende? Alguns corpos estão desaparecidos até hoje, sabe? Essas pessoas foram mortas nos quartéis. Eu chamo eles de sem lápide, né? Então, assim, eles sofreram muito, essas famílias, elas sofreram muito, e o país resolveu que não deveria tratar essa história como ela deveria, como eu acho que pelo menos ela deveria, na minha opinião. Esse final feliz, vocês formam, eu conheço a família toda, sua mãe é super mãezona, inclusive participa de tudo que é evento, vocês vão dar uma palestra em qualquer lugar, universidade, ela está sempre do lado, o neto, com tudo, realmente vocês formaram mesmo esse vínculo de família muito bonito. Como é que foi, por exemplo, o casamento dos seus pais? Quer dizer, porque isso ainda foi período da ditadura. Então, meu pai estava preso, né? Ainda, e minha mãe tinha sido solta, tinha acabado de ser solta. Os militares falaram para que ela pudesse visitar o meu pai. Ela já estava grávida, já estava mais na frente da gestação, 4, 5 meses. Ela precisava estar casada com ele. Então eles fizeram um casamento, eles deixaram o casamento. Mas na verdade um juiz de paz, muito corajoso, ele falou que o casamento tinha que ocorrer fora do quartel, senão poderia ser considerado coação irresistível. E aí meu pai foi tirado num aparato militar de guerra de dentro do quartel para levar até a minha mãe, onde ocorreu o casamento, na justiça, né? Eram caminhões cheios de militares levando aquele perigoso estudante, era um ex-presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Medicina. E aí os colegas ficam sabendo, a história começa a circular, não tinha WhatsApp naquela época, mas de alguma forma a história circulou e os amigos vão todos lá, e é um momento muito emocionante, um momento que eu narro no livro, porque meu pai chega, a minha mãe está chegando também, enfim, e é um momento que o meu avô, que eu nunca conheci, ele morreu antes de eu nascer, o pai do meu pai, Volgano, ele vem abraçar meu pai, e a única hora que ele encontra meu pai, depois que meu pai é preso, porque ele não teve coragem de ir até o quartel, ele não tinha condições de ir lá. Meu pai está algemado, o juiz manda tirar a algema, manda sair os militares, e naquele momento ali o poder civil, vamos dizer assim, no Brasil, foi mais forte que o poder militar no meio da ditadura, e eu faço o registro aqui no livro, né? Eu conto as histórias. Tem uma poesia da sua mãe, inclusive. No livro você coloca essa poesia. Em que momento ela fez essa poesia? O que é que fala essa poesia? Então, quando eu terminei de escrever o livro, coloquei o ponto final, né? Eu mandei para ela os originais. E alguns dias depois ela me mandou um e-mail com essa poesia que eu reproduzo aqui no livro, que chama Olhar do Tempo. Olhei para o mar aquele dia e não vi, mas queria ter visto seu olhar compassivo atravessando o tempo e me acolhendo. Errei, talvez demasiado, mas seu olhar através da vida não nascida, do tempo ainda por existir, me diria que eu acertara ao errar tão perigosamente. E à medida que você foi escrevendo esse livro, no mesmo período a sua mãe também foi aos poucos revelando, né? Ela concedeu entrevista falando dos momentos de tortura. Você acha que de certa forma foi algo que você contribuiu para que também ela externalizasse isso, houvesse esse processo de expurgar o que não fazia bem? Ela começou sim, eu acredito que essa minha busca fez tanto quanto fez meu pai e minha mãe começarem a falar mais do tema, né? Isso vai virar filme?
Vai virar documentário para cinema? Foi uma equipe comigo, né? Então a gente está assim fazendo um documentário, eu falo no livro, onde está sendo feito um documentário para sair talvez aí no segundo semestre desse ano. Está previsto para são 4 episódios, na verdade é uma série de 4 episódios ali de 50 minutos. É porque é muita história para contar. É muita história. Eu dividi o livro em 3 partes. E a segunda e a terceira parte é o momento mais difícil, o momento mais difícil dessa apuração, porque é quando eu vou atrás dos militares. E ainda hoje o país, eu sinto o país muito dividido, né? E assim, a minha ideia nunca foi vingança, a minha ideia foi sempre assim, vamos dialogar, vamos conversar, como é que era, por que aconteceu isso, mas por que faziam isso, por que torturavam, por que não? E o diálogo, e é isso que eu percebi, o diálogo até hoje, 32 anos depois do fim oficial do regime, ainda é difícil. Você acredita que isso pode mudar em algum momento? Eu gostaria que mudasse, gostaria muito que mudasse. A gente escolheu um lugar bem específico para fazer essa entrevista, né? Justamente para poder ter essa ideia, se daqui também e para o seu livro vinham outras histórias. E vem, né? Vem porque tem muita história, né? Aqui mesmo eu conheço militantes de esquerda naquele período que foram torturados nesse QG, né? Eles fizeram denúncias de tortura aqui dentro, maus tratos. O livro, O Em Nome dos Pais, ele tenta também contar uma história, tenta levantar uma questão, assim, é possível uma reconciliação, assim, eu tento levantar esse questionamento uma reconciliação numa segunda geração, vamos dizer assim. Possível? É uma afirmação ou uma pergunta? É uma pergunta que o livro deixa. Uma segunda geração já, vamos dizer assim, os filhos daquele tempo, né? Vamos dizer assim, os filhos dos anos de chumbo, seja de um lado ou de outro, seja dos militares ou seja daqueles que fizeram resistência ao regime militar. E é uma questão que fica no livro. Matheus, muito obrigada por essa conversa e parabéns pelo trabalho e que a gente consiga encontrar, né, essa resposta depois. Com certeza, é o meu desejo também.